16 graus, são 6h15 de uma manhã muito bonita, nublada, mas olhem que maravilha. Né? Anteontem nós andamos bastante, mas aí descansamos ontem, só mexemos um pouquinho com a horta. E hoje nós estamos animados, vamos descer para ver como é que... para avançar, né, as tratativas a respeito do futuro restaurante do ano que vem. E é bom que eu poste os vídeos. Mas vamos falar de Líbano. Líbano, gente. O assunto é Líbano. Esses últimos dias, quando eu desci, eu gastei uma parte importante do meu tempo livre lá embaixo, me informando sobre a coisa. E felizmente algumas pessoas, eu agradeço especialmente o Alexandre, que me manda uma espécie de clipping, jornais, revistas em PDF, me ajuda demais a conta. Agradeço o Rubem, que me manda flechas, né, de discussões sempre muito pertinentes. O Júnior Valadares também. As pessoas que me ajudam, que me mantêm informado. Porque assim, sem acesso fácil à internet, eu vou nos lugares que eu sempre pesquiso, mas esses são os que basicamente muita gente pesquisa, né? Não vou ficar papagaiando, não vou dar uma de hoje no mundo militar, né? Então, esses são basicamente para me manter informado, não para discutir. E as pessoas que me ajudam mandando clipping, notícias, esse negócio assim, nossa, elas fazem um papel inestimável. Então, gostaria de deixar aqui meu agradecimento. Seja como for, indo direto ao ponto. O Líbano é um país bem pequeno, tipo metade de Sergipe. Um país realmente muito pequeno. Apesar de ser densamente povoado, né? Muito densamente povoado. E desde tempos imemoriais. Ao lado da civilização fenícia, né? Um dos povos semitas, bem no sul do Líbano. É o lar ancestral dos Ixos, outro povo semita. De toda forma, o Líbano é um dos estados mais artificiais do Oriente Médio. Sem acrescentar injúria à ofensa, é como se fosse uma... Olha, eu sei que a comparação é difícil, é dura, mas ele tem um quê de Estado de Israel. Por que um quê de Estado de Israel? A presença europeia no Líbano é bem grande. Certo, a gente conhece o Líbano por ter muito mais libaneses fora do país do que dentro. Inclusive é provável que exista mais libaneses, descendentes de libaneses no Brasil do que no Líbano, né? E tem muitos libaneses também na Argentina, na França, nos Estados Unidos. Mas o inverso também é verdadeiro. O Líbano é um país onde se fala basicamente 3 idiomas. Árabe, como é normal, né? Mas também inglês e sobretudo francês. A colonização no Líbano foi muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais arraigada do que em outras nações do Oriente Médio. Então, a mentalidade do libanês ela é diferente da do restante dos habitantes do Oriente Médio. Sabe, eles não é que não sejam árabes legítimos, eles quase são, mas é que esse vínculo com colonizadores europeus, não só cultural e linguístico, mas também étnico, genético, eu diria, é muito grande. E essa é a primeira informação que a gente tem que ter clara para fazer nossa análise. Só um momento.
no Oriente Médio, bem no centro do Levante. O Líbano praticamente só tem duas cidades, Tiro e Beirute. O resto pertencem às aglomerações urbanas de uma dessas duas, ou são pequenas ou aldeias, né? Outra coisa interessante para a gente analisar o Líbano é que nas últimas décadas, dois fatores alteraram profundamente a demografia e, portanto, a política do Líbano. A migração de palestinos, né, refugiados, e de sírios. Então isso altera um pouco a realidade do Líbano, tornando o país um pouco mais árabe, certo? E isso trouxe certas convulsões. Por quê? Originalmente, o Líbano não faz um censo demográfico há quase 100 anos. O último foi feito pelos franceses. Por que essa é uma informação relevante? Porque quando os franceses fizeram o censo demográfico no Líbano, eles criaram um sistema político de pesos e contrapesos. Gente, olha. Quer ver se eu pego muda desse cambará quando eu voltar? Vermelho é uma cor que eu não tenho. De acordo com os grupos étnicos, que são bastantes no Líbano. O Líbano tem muçulmanos, que por sua vez são divididos em xiitas e sunitas, né? E dentro desses tem várias subdivisões. Tem cristãos, católicos libaneses, né? Maronitas, ortodoxos, e aí vai de várias, Antioquia e tudo mais. Há drusos, e havia judeus. Então, eles, ao dividirem, ao recensear a população, mais ou menos predeterminaram os cargos e o número de deputados de acordo com essa proporção étnica. Só que algumas coisas aconteceram depois disso. Primeiro, a maior parte dos emigrantes libaneses eram os cristãos. O Brasil, por exemplo, aceitou muitos imigrantes libaneses. Dos asiáticos, de longe, é o grupo mais numeroso dos sírio-libaneses. Mas só aceitava os cristãos. Por isso que aqui, eu sei porque eu nasci, cresci, morei até pouco tempo atrás, numa cidade com uma grande comunidade sírio-libanesa. A esfirra era feita de carne de porco. Meio que para, eu não diria ofender, né? Para manifestar a diferença contra os sírio-libaneses muçulmanos. Na minha cidade, como eu já disse no outro vídeo, a gente sabe se a pessoa é descendente de sírio-libanês cristão ou árabe pelo tipo de esfirra que ela faz. Aqueles com vínculo com a comunidade sírio-libanesa islâmica fazem a esfirra com carne de gado. Mas a larga maioria faz a esfirra com carne de porco, né? Então você tem essas pequenas sutilezas. Na minha cidade, eles são tão numerosos que tanto nela, Catalão, quanto na cidade vizinha, Ribameri, existem igrejas ortodoxas. E a igreja ortodoxa de verdade, né? Aquele padre falso, não. Ortodoxa de Antioquia. Ortodoxa de verdade mesmo. Então a gente tem uma certa, digamos assim, profundidade para falar sobre o Líbano, porque é um assunto que importa na minha pequena comunidade de origem. Certo? Ok. Leida, mas qual a relevância disso tudo? Gente, para a geopolítica do Líbano, total, só um momento. Então nós vimos que uma parte substancial dos cristãos emigraram. Novos muçulmanos, os palestinos, essencialmente sunitas,
e os sírios, essencialmente xiitas, imigraram para o Líbano. Então o resultado é que o peso dos grupos hoje é muito diferente do que era quase 100 anos atrás. Muito diferente. Ninguém sabe ao certo a população do Líbano, porque o país não é recenseado há muitos anos, né? Há muitas décadas, há quase um século. Isso para não saber a real proporção de cada grupo. Mas seja como for, hoje os árabes são dominantes e os muçulmanos são dominantes. Provavelmente os xiitas, que são o grupo do Líbano, né? O Hezbollah. Chama de grupo do Líbano por causa do algoritmo. O grupo do Líbano, ele representa a comunidade xiita libanesa. E considerando a maciça migração de sírios, então hoje provavelmente os xiitas são o grupo mais numeroso do país. E o Estado de Israel patrocina e patrocinou barbaridades cometidas por grupos cristãos, a chamada falange. Gente, essa falange faz os sionistas parecerem boas pessoas. Sabe o que ela fez nos massacres de Sabra e Shatila, junto com o exército israelense. E ao longo da década de 1980, principalmente a primeira metade, é o indizível. Então nem todos os libaneses são leais ao Líbano. Muitos são leais à França, e nós sabemos o que significa, né? A Geórgia, por exemplo, teve uma presidenta golpista, que na verdade era cidadã francesa, né? Então você tem muitos libaneses que são leais à França. Muitos libaneses são leais, por estranho que isso possa parecer, ao Estado de Israel. Porque aqui no Brasil a gente associa sionismo a evangélicos, né? Evangélicos, eles são o grosso dos sionistas brasileiros. Sabe, a massa mesmo do sionismo brasileiro é evangélica. No Líbano não, é cristã. Maronita em sua maior parte, né? São pessoas que odeiam os muçulmanos profundamente. Então o Líbano é um país que não tem, ou melhor, não tinha um senso de unidade, certo? Você tinha conflitos profundos entre esses grupos emergentes, que hoje são larga maioria. A minoria que não quer perder o poder, apesar de ter perdido o percentual da população. Xiitas, sunitas, cristãos e muçulmanos, católicos e ortodoxos. Então, é um país profundamente dividido. Mas recentemente, isso tem mudado. Por quê? Por causa do Estado de Israel. O Estado de Israel tem, por estranho que possa parecer, dado um pouco de unidade nacional ao Líbano. Porque os ataques, né, na televisão, nas redes sociais, a televisão não mostra, né? A televisão é engraçada. Ela fala, o Líbano sofreu ataques, mas nunca diz quem é o atacante. Tipo, o Estado de Israel ataca o Líbano. É igual político corrupto. Eles nunca falam o partido. Ou seja, não é o PT. Mas, tipo, filho de vizinho do líder petista da Câmara dos Vereadores de Nova Araçatuba foi preso. Aí sim, você dá um jeito de colocar o PT em qualquer coisa. Mas eles nunca revelam outro partido. Nunca falam PL, nunca falam PP, nunca falam PSD, nunca falam... Não, o único partido que é citado é o PT. Os demais nunca são citados. A lógica é a mesma quando você discute o Líbano. O Líbano foi atacado. Nunca dizem um atacante, né? Israel atacou o Líbano. Cidades foram destruídas. Não fala quem destruiu. Crianças foram desvividas. Não é como se fosse, sei lá. Peraí, gente, deixa eu providenciar um cajado aqui. Olha, gente, que sorte. Consegui um cajado e consegui um cinto
Eu tô sem cinto, eu tô amarrando minhas calças com corda, porque o cinto que eu trouxe, ele arrebentou. Eu emagreci, eu acho que eu fui apertando ele demais. E agora com essa casca aqui dá para me providenciar um cinto interessante. Vou fazer isso inclusive. Peraí, deixa eu guardar aqui para me manufaturar mais tarde. Meia, botina, bota, e basicamente só. Não tem, só tem aquela venda. Ela tem de tudo, mas cinto não tem, né? Então a gente tem que improvisar. Eu dei muita sorte porque achar uma casca que não esteja verde, mas também não esteja seca demais é uma sorte, né? Então foi um benefício inesperado do meu cajado. Coisa boa, mas vamos voltar ao nosso assunto. Então, a situação interna do Líbano é muito complicada. Muito mesmo. Se já não bastasse isso tudo, a explosão suspeitíssima de uma carga de fertilizante, mas que na verdade é usado amplamente como explosivo no porto, que destruiu Beirute e a economia libanesa, evidentemente não ajudou a situação do país. Depois dessa explosão, que foi incrível, nossa senhora, eu lembro, eu ainda tinha imagem até esses dias para trás. Foi uma explosão catastrófica, certo? Catastrófica. Sulfato de amônio, né? Salvo engano. Não, nitrato de amônio, é o sulfato de amônio. Sei que foi. Essa explosão é muito suspeita mesmo. E dizem ter o dedo da moça D. Seja como for, depois disso, o Líbano, que já estava numa situação econômica ruim, por causa de uma crise bancária, o Líbano se deteriorou largamente, profundamente também. Sabe, o Líbano passou a ser uma sombra patética do que já havia sido no passado. Pérola do Oriente Médio, não, isso aí é passado. A economia libanesa foi destruída. E a sociedade também sentiu profundamente. É nessas situações de tragédia e caos que aquele país que é vizinho do Líbano pelo sul prospera, né? Nas suas armações e tudo mais. Bom, seja como for, o presente. O Estado de Israel, ilegalmente, porque não tem autorização da ONU para isso, está atacando uma nação soberana. É impressionante que aquilo que supostamente vale para a Rússia não vale para Israel. Mas a Rússia atacou um Estado soberano. Russos malvados. Agora, o Estado de Israel faz a mesmíssima coisa, pior na verdade. E tá tudo certo, não tem nada para ver lá não. O Líbano é um país soberano, com assento na ONU. E há muitos anos. No entanto, Israel ataca. Fala que é por causa do Hezbollah. Mostra uns mapinhas, umas plantas, faz uma propaganda na TV e tá tudo certo. Não tem nada errado. Sabe, quando eu digo que a ONU, de forma alguma, é parte de qualquer solução, que na verdade ela é parte do problema e como tal deve passar a ser tratada, coisa que infelizmente
A China, por exemplo, não reconhece, acho que ela ainda não entendeu, ou disfarça muito bem, quer ser entendido, que onde é parte do problema, não da solução, de nenhuma solução, é sobre isso, sabe? Cara, debaixo dos olhos de todo mundo, o Estado legítimo que já fez o que fez em Gaza, agora está atacando o Líbano. E o caso do Líbano é quase inacreditável porque é uma nação soberana, certo? É uma nação soberana. Não existe justificativa moral, evidentemente, né? Mas não existe justificativa jurídica, base legal para fazer uma coisa dessa. Vai fazer o quê? Está acusando o Estado libanês de brigar tratoristas? Mas Israel foi fundado e é administrado por tratoristas. Então não é um argumento sólido, certo? Não é mesmo. De forma alguma. É um argumento ridículo, cretino, cínico. O fato, no entanto, contudo, todavia, é que os ataques estão acontecendo e estão aumentando em amplidão e intensidade. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que Israel não tem peito, meios, coragem, capacidade de atacar quem ele realmente quer, que é o Irã. O Irã, inclusive, já disse duas coisas. Primeiro, estão pensando em revisar a doutrina nuclear deles, eles admitiram claramente, isso todo mundo sabe. Que eles têm meios, tecnologia, condições de fazer aquela arma a hora que eles quiserem. Na verdade, eles admitiram que inclusive tem, só não soltam por causa de uma fátua, que considera a bomba atômica uma arma não islâmica. Então eles vão revisar isso, em caso de autodefesa. E segundo, o Irã tem mísseis hipersônicos táticos. E foi atingido em fábricas de mísseis, né, um ataque israelense. E está considerando seriamente que o próximo ataque a Israel não vai ser mais pedagógico. Tipo, não vai ser para, né, tentar ensinar alguma coisa. E eu acho que eles estão certos, cara, porque o Estado ilegítimo, o Ocidente, de um modo geral, né, considera a ponderação sinal de fraqueza. Então, se o Irã quiser ensinar ao Estado ilegítimo alguma coisa, ele vai ter que fazer um ataque real. Real. A um alvo real. Que doa, que machuque, que inviabilize. E eles estão anunciando, estão próximos de fazer isso. Nós vimos os tais ataques israelenses ao Irã foram todos muito fracos, a não ser alguma eficácia naquele que foi lançado pelo ar, né? A partir do território iraquiano controlado pelos Estados Unidos, ou seja, de Israel mesmo, eles não podem fazer nada. Tiver que partir de um território vizinho ao Irã, no caso o Iraque ocupado, para fazer um ataque que tivesse algum grau de efetividade. Mesmo assim, a maior parte dos mísseis foi detida, foi interceptada. Então Israel, a tal potência militar, os vídeos, os artigos na Wikipédia que falam da existência de mísseis que são capazes de viajar 5 mil quilômetros, tudo isso é mentira. Que 5 mil quilômetros o quê, cara? Eles não são capazes de viajar 1000, porque não conseguem sair do Estado ilegítimo até o Irã. Eles tiveram que atacar do Iraque ocupado, porque realmente eles não têm condição, não têm condições, não tem tecnologia, não tem meios, não tem materiais para fazer um ataque direto, certo? Então eles são fracos. Toda a mística do Estado ilegítimo
se perdeu, né? O massacre de Gaza, o genocídio de Gaza, foi um choque de realidade para o mundo, para perceber que Israel era um tiro de papel. Segundo motivo são as eleições americanas, daqui a uns dias. Numa situação normal, Pudim de Pinga teria ampla chance de ser eleita, porque está enfrentando um absoluto boçal, né? Laranjão é um ser humano simplesmente abominável. Não tem como defender aquilo. Mas o Pudim de Pinga é tão ruim, tão fraco eleitoralmente, tão hipócrita, tão cínico, o Partido Democrata, de modo geral, que existe a chance real deles perderem essas eleições. Por alguns motivos bem simples. Primeiro, e mais importante, parte significativa do público que vota no Partido Democrata são jovens wokeístas, né? E membros de minorias. Não tem mais o apoio e o poder do sindicato. Eles mesmos destruíram o sindicato. Acharam que poderiam prescindir, né? Agora, os wokeístas mais iluminados foram aqueles mesmos que apanharam a mando dos democratas e dos sionistas nos estados democratas e nas universidades democratas, principalmente Columbia e Stanford. Columbia e Stanford, que são o núcleo, a sede, a origem do identitarismo wokeísta, foram as universidades que mais duramente reprimiram estudantes e professores que ousaram defender a Palestina. Já haviam feito isso nos anos 60, né? Mas isso parece que foi esquecido e perdoado quando eles criaram o wokeísmo. Então, houve um rompimento. A juventude, parte importante da juventude americana, não vai levantar a bunda para ir votar em democrata. O problema não é que eles deixaram de passar apoio aos republicanos de forma alguma. O problema é que os mais conscientes, se sair de casa, vai ser para votar na Jill Stein. Não vão levantar a bunda para defender a Kamala. Se vocês buscarem recuperar as imagens da convenção do Partido Democrata, como eles trataram os palestinos, o deboche, a zombaria, inclusive de negros, né? Vocês vão ver que realmente do ponto de vista da juventude que defende a causa palestina, e ele é muito numerosa, por incrível que pareça, essa juventude tem na figura do Ali Khamenei um ícone. O Ali Khamenei, o Ayatollah Supremo do Irã, é tão popular que numa das últimas manifestações eles arrumaram um jeito de fazer um link direto com o Teherã. Ele gravou uma mensagem, postou para todo mundo ver. A juventude foi ao delírio e ele ainda conseguiu falar umas palavras ao vivo. Quer dizer, os jovens foram ao delírio. O sionista é o velho. O sionista é a minha geração até anterior a mim. Aqueles que acreditaram no povo escolhido, na Terra Santa, nos árabes malvados, sabe? Aquele povinho que ainda leva Rambo a sério. São os velhos, gente da minha idade para mais. Sub-30 e principalmente sub-25, cara, o apoio ao sionismo é só entre os sionistas mesmo. Então, os republicanos não apoiam, porque entendem que a AIPAC interfere indevidamente e excessivamente no funcionamento dos Estados Unidos. E a esquerda não apoia porque eles consideram que, quer dizer, o mais próximo que existe de esquerda nos Estados Unidos, eles consideram que o Estado de Israel faz contra o povo palestino é moral e juridicamente indefensável. Então, a juventude, que foi a responsável por eleger os democratas outras vezes,
cara, parte importante dela não vai levantar a bunda para sair de casa e votar neles. Não vai votar no pudim de pinga. Sabe, a postura pusilânime, não sei o que, não sei o que. Israel é malvado, mas estamos com Israel. Israel fez coisas feias, mas temos que defender Israel. Tem essa conversinha, gente. A gente que é mais velho, a gente aprende a fingir que acredita, a fingir que não vê, por conveniência. A gente vai perdendo coragem. Acho que é por isso que muita gente me acha doido. Leido, você era professor e tal, né? Não sei o quê. O que você está fazendo aí, meu Deus? No meio do mato, literalmente, isso é mato. Tô honrando Guimarães Rosa. A vida exige coragem. Se a gente perder, a gente morreu. Sabe, a vida existe enquanto ela é vivida, não enquanto ela é temida. Por isso eu tô aqui, conversando com vocês no meio da Mata Atlântica. Não tem nenhum carro atrás de mim. Hoje é sábado, né? Então, pouquíssimo movimento que já passa nesse trecho da estrada. No sábado ele praticamente desaparece. Só tem eu aqui. Se fizer um daqueles bip de radar, no raio de 3 km não tem nenhum outro ser humano. Só tem eu. E eu tô aqui, né? Nós, as pessoas de meia idade, temos muitas vezes o hábito desagradável de perder coragem, né? De nos apegarmos a antigos hábitos, a antigas crenças, a antigas convicções, de encarar o novo como um mal. Nos Estados Unidos, onde um sistema ideologizante profundamente alienante e intenso, isso é muito mais grave, né? Então, as pessoas da minha idade para trás, lá, são quase todas apoiadoras inveteradas do Estado de Israel, sejam democratas ou republicanas. Mas entre os mais jovens, não. E como a coisa lá é tipo meio a meio, se os mais jovens resolvem ir votar, eles elegem os democratas. Mas se eles resolvem não votar, os republicanos são eleitos. Certo? Tem isso. Segundo, os estados-chave. Acho que já são 3 eleições nos últimos 20 anos que são vencidas por quem teve menos votos no voto popular. A democracia, né? Foi vencida porque teve mais votos no colégio eleitoral. Então, estados rurais do meio oeste e estados conservadores do cinturão da Bíblia, ao sul e ao sudeste, votam em peso pelo Laranjão. Os estados dominados pelo pudim de pinga, seja na costa oeste ou na costa leste, proporcionalmente eles têm um peso menor no colégio eleitoral. E além disso, ainda existe um terceiro fator, os estados pêndulo. A Hillary Clinton, na prática, perdeu as eleições para o Laranjão por menos de 7 mil votos, quando perdeu o estado de Michigan. Ela acreditava tanto que os eleitores de Michigan votariam nela que ela não se dedicou, ela praticamente não foi em Michigan. Resultado, por 7 mil votos, ela perdeu o estado de Michigan. E os votos de Michigan no colégio eleitoral foram a diferença entre ser eleita presidente ela ou o Laranjão. Apesar dela ter tido 2 milhões de votos a mais, ela não foi eleita presidenta por causa disso. Por isso que o pudim de pinga está todos os dias em Michigan. Ela não quer repetir os erros da Hillary Clinton. Só que não adianta. Michigan, por acaso, tem a maior comunidade árabe dos Estados Unidos. E é óbvio que a comunidade árabe dos Estados Unidos não vai de democrata, né? Ainda que não necessariamente ela vote nos republicanos, é pouco provável, ela vai fazer como os jovens, vai ficar em casa. Então os estados pêndulos, os estados que decidem, a Flórida era o estado democrata, se tornou um estado republicano. E os estados do meio oeste, Ohio, Michigan, cada vez mais são republicanos.
Não é nem tanto que eles são republicanos, são estados do Manufacturing Belt, né? Que se tornou o Rust Belt, o cinturão da ferrugem dos Estados Unidos, onde os trabalhadores são muito ressentidos com as políticas democratas. Então, não estou dizendo que os republicanos são maioria nesses estados. O que eu estou dizendo é que os democratas, sejam eles jovens, árabes ou da classe trabalhadora, simplesmente não se anima a levantar e sair para votar no democrata, fazendo os democratas o que eles fazem. Então a situação está feia, complicadíssima. E aí o que acontece? Provoca-se o Líbano, tanto que se consegue, né, para provocar, na verdade, o Irã, para forçar desesperadamente o Irã a fazer um ataque contra o Estado ilegítimo e eles levantarem a bandeira de ter que salvar a civilização, que a salvação do mundo depende de salvar Israel e, portanto, atacar o Irã. Como eles não conseguem, eles não têm coragem, não têm peito, nem os israelenses, nem os norte-americanos, eles ficam provocando, escalando a guerra contra o Líbano. Mas as eleições estão aí. E aí duas coisas. Para forçar o Irã a ir para cima de Israel, teria que fazer uma atrocidade indizível. E uma atrocidade indizível faria eles perderem a justificativa moral. Então, eles não podem cometer uma atrocidade indizível, né? Um ataque de falsa bandeira, talvez, não sei. Sei que eles precisam desesperadamente, nas próximas horas, não só dias, nas próximas horas, a eleição dos Estados Unidos está muito perto. Eles precisam desesperadamente de fazer o Irã entrar em guerra contra Israel. E o Irã, que aguentou até aqui, não vai cair na armadilha. Agora, aí vem outro problema, e depois? Isso é um assunto para um outro vídeo. O que vai acontecer nos Estados Unidos depois das eleições, não importa quem ganha.